Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E a polêmica da noite de quarta-feira, uma das polêmicas, né? Porque tivemos várias, impedimento no gol do Palmeiras, teve alguns lances do Internacional contra o Fluminense, teve lance também nesse jogo específico Cruzeiro e CRB, tá? O CRB armou aquela retranca monstra, né? Que já tinha parado o Santos do Neymar e conseguiu um empate por 0-0 no Mineirão. Mas o que a gente tem que destacar, e realmente foi o que aconteceu, foi um carrinho que o William Potker, que é o William Potker, lembra? O centroavante lá, que jogava com a 9 do Internacional de Porto Alegre. Ele deu um carrinho, mano, no meio campo, no Fagner. Cara, mano, quase arrancou a perna do Fagner. Qual que é o problema disso, né? É futebol, isso acontece. Mas é que o Fagner também não tem histórico muito bom, né? Porque o Fagner ele sempre foi considerado, por outros atletas, né, de outros clubes, sendo um jogador muito violento, principalmente na época de Corinthians. E hoje o Fagner está no Cruzeiro. Eu vou mostrar primeiro para vocês aí a declaração do Fagner e o que o William Potker falou depois, tá? Essa é a resenha aí que aconteceu entre Cruzeiro e CRB e chamou mais atenção essa discussão entre Fagner e William Potker, até do que o resultado do jogo, que foi um resultado muito ruim para as pretensões do Cruzeiro. Eu não ligo, né? Acho que o problema é quando você não respeita o profissional que está do outro lado e começa a debochar. Quando eu falei que poderia ter quebrado a minha perna, ele falou que gostaria que tivesse acontecido. Então, assim, é difícil, mas são coisas que acontecem. Às vezes a justiça divina ela acontece de outras formas. Mas já tinha alguma treta anterior que foi assim, gratuito? Não, nunca tive problema com ele. Nenhum. Tanto que ele sempre jogou do lado esquerdo, eu joguei do lado direito, eu nunca tive nenhum problema. Mas acho que às vezes é a maneira do cara querer aparecer também, né? Já jogou aqui, né? Quer fazer uma graça e tal. Então, tô com a minha consciência tranquila, minha cabeça tranquila, é voltar para casa, recuperar o mais rápido possível e tentar ir pro jogo domingo. Bom, e aí tem a resposta do William Potker, que veio pelas redes sociais, com uma foto que não é do lance, né? É uma foto do Fagner no Ederson, Flamengo e Corinthians em 2016. Emblemático, né? 16 ou 17, agora me foge de memória. Um lance que teve consequências muito graves para o Ederson, né? E aí ele começa dizendo que não é de dar satisfação em rede social, mas, né? Aí segue o texto longo, mas aí, acho que o que importa aí é o seguinte, ele diz que a frase reproduzida pelo Fagner na entrevista não está correta. Abre aspas então para o William Potker. A minha fala foi a seguinte: você gosta desse tipo de jogo. E não, eu gostaria que você tivesse quebrado a perna. Então, gente, o lance é esse daí, tá? É um lance que acontece por volta dos 47 do segundo tempo. E o Fagner ele domina uma bola ali perto do meio campo ali, do lado esquerdo, né? E o William Potker, mano, ele vem dar no meio, levanta. Aí discute muito se era lance pra vermelho ou não, parecia ser lance pra vermelho. Ele só tomou o amarelo. Você pode observar aí que o carrinho foi brutal, mano. Cara, levantou o Fagner. Aí qual que é o problema? O Fagner cai, né? Fica ali com a mão no tornozelo ali, por ali. E o William Potker vai lá perto do Fagner e vai falar alguma coisa pra ele. E o Fagner não gosta do que escutou, né? O Fagner depois fala na entrevista, né? Igual vocês viram aí, que o Fagner chegou nele e falou assim, pô, você poderia ter quebrado minha perna. E o William Potker falou assim, eu gosto disso. E aí depois o William Potker postou nas suas redes sociais o que ele falou, na verdade, dessa treta aí com o Fagner. Mano, mas o lance é pegado, hein, velho? Porra, o William Potker deu uma levantada monstra no Fagner. Mas é aquele negócio, gente. O Fagner é um jogador que, principalmente na época de Corinthians, né? Ele passou muitos anos no Corinthians. Os outros clubes, os outros jogadores dos outros clubes consideravam ele um jogador muito violento, né? Porque o Fagner é desses daí de dar carrinho, tá? Dá carrinho mesmo. Às vezes ele errava o carrinho e era expulso, tomava amarelo. E às vezes ele acertava. Nesse daí o cara foi pra dar no meio mesmo. Vamos ver o que o William Potker fala dessa situação aí com o Fagner. Então, pessoal, a gente tá aí no GE aí pra poder ver o que o William Potker falou pro Fagner, tá? Ó, você pode ver aí que o William Potker rebate cruzeirense Fagner após falta cometida. Já quebrou a perna de um jogador, tipo o William Potker que fala isso, tá? Vamos ler o que o William Potker colocou aqui nas redes sociais aí dele, tá? Não sou de dar satisfação em rede social, mas não aceito vitimismo.
Não sei se ele entendeu errado ou está se fazendo de vítima, mas tirou totalmente de contexto o que eu falei para ele. A minha fala foi a seguinte: você gosta desse tipo de jogo. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Em nenhum momento disse algo diferente disso. Nunca quebrei a perna de ninguém. E nunca fui um jogador violento. Ao contrário do nosso colega de profissão Fagner. Nós, jogadores, conhecemos bem as características dele e tudo que já fez com outros atletas dentro de campo. Inclusive, já quebrou a perna de um jogador durante uma partida. Agora, uma simples falta que ele sofreu não pode ser distorcida e tirada de contexto da forma como ele está fazendo. Potker usou ainda a imagem do lance que se referiu no texto, né? E mostra o Fagner ainda quando ele jogava pelo Corinthians com o meia Ederson, na época do Flamengo, tá? Pra quem não sabe, gente, desse lance, teve um jogo Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena em São Paulo. E eu nem lembro quanto foi esse jogo, né? Pra falar a verdade, eu acho que o Corinthians ganhou esse jogo aí, tá? E o que acontece? No primeiro tempo, acho que quando o jogo tava empatado, tava mais pegado lá e cá, o Ederson, que era o Ederson que jogava na Europa e tudo, veio pro Flamengo. O Ederson recebe uma bola na linha de fundo e o Fagner, mano, ele chega a dar no meio, assim, do Ederson. Estilo a falta que ele fez agora, que o Potker fez com o Fagner. Qual o problema? Que a perna do Ederson ficou travada no piso, né, no gramado. E aí o Everson teve uma contusão seríssima, tá? Pra falar a verdade, gente, essa contusão que o Ederson teve aposentou o jogador, mano. Porque ele tem uma contusão muito séria, ele vai se tratar, vai operar, depois ele não consegue voltar, ele tem problema de depressão, tem umas coisas lá, e acaba que a carreira dele termina, tá? Então essa é a falta que o William Potker fala em relação ao Fagner, tá? Essa falta aí que o Fagner dá no meio do Ederson, quando o Ederson ainda jogava pelo Flamengo e o Fagner ainda jogava pelo Corinthians, tá? Agora, gente, a discussão vai continuar. Quinta-feira, se eu não me engano, às 9 horas da noite, tem o jogo de volta. CRB e Cruzeiro, no campo do CRB. Mano, o bicho vai pegar. E outra, a torcida vai cair matando em cima do Fagner, mano. E aí tá na cara que essa confusão que começou no jogo de ontem vai terminar só na outra semana. Se terminar, né, gente? Se isso aí não for transcorrer aí por muito tempo, tá? Galera, essa é a treta aí do Fagner com o Ederson. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso aí. Você acha que o Fagner tá sendo justo de reclamar desse lance? Já que na teoria o Fagner também fez vários desses lances também na sua carreira. Coloque nos comentários. Galera, muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!